Vamos continuar hoje, meu amigo, com as nossas críticas aqui, a nossa série de vídeos comentando a história de Portugal. Até agora eu vi a história de Portugal sob a ótica de dois brasileiros, um do canal Globalizando Conhecimento, isso, e do agora também estamos fazendo do canal Impérios AD, do professor Thiago Braga. Agora vamos para a segunda parte, é um vídeo um pouco mais longo, de 20 minutos, que ele vai contar a história do Império Português. Claro, eu vou fazendo alguns apontamentos durante o vídeo e a gente vai conversando. Caso você não me conheça, vou me apresentar rapidinho aqui. Eu sou o professor Johnny, eu faço vídeos, Johnny do Carmo, né? Faço vídeos aqui sobre cultura portuguesa, cultura do mundo todo. Tem artista, tem vídeo de música, vídeo de entrevista e de curiosidades como esse daqui, sempre com muito respeito, sem preconceito e com a ajuda da Muvol na edição dos vídeos, tá certo? A Muvol faz um trabalho espetacular de edição pra mim, tá vendo como tá bonita a cor aqui, o áudio, a trilha sonora, tudo legal. Culpa da Muvol, meu amigo, eles que fazem esse trabalho bacana aí, pode te ajudar também, vai dar aquela upada no seu vídeo aí, pra sua marca ficar mais famosa, pra sua banda ser mais conhecida e fazer sucesso nas redes sociais, ó que legal. Então, confia no trabalho da Muvol, meu amigo, vai por mim que você vai gostar. O link pra Muvol tá aqui na descrição, você vai lá no Instagram, fala com o Rafael e a magia vai acontecer, confia. Mas agora vamos ouvir, né, terminar de ver a história de Portugal aqui. Vamos lá que esse vídeo é mais longo, eu vou tentar fazer menos intervenções dessa vez, mas vamos curtir, né? Vamos lá e quando eu tiver que falar eu vou pausar rapidão e vou conversar com vocês aqui alguns pontos interessantes. Então, meu amigo, se prepara aí que o vídeo promete, hein? Já vai deixando o gostei e clica no botãozinho de hypar pra dar aquela força pra gente. E vem comigo! Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Da hora essa introdução, né? Bacana. Portugal parte 2, vamos lá, vamos que vamos. Chutar os mouros de Portugal, concluído. Arrebentar os castelhanos, concluído. Ser a primeira nação da Europa, concluído. É muita moral, mano. É, só que ainda tinha um monte de espanhol aqui e um monte de mouro aqui e aqui. Então isso aqui poderia virar isso aqui de novo ou isso aqui. E para isso não acontecer, eles precisavam disso e disso. Mas eles quase não tinham isso e muito menos isso. Mas aqui tinha isso, muito disso. Mas para chegar aqui, eles tinham que passar por aqui ou por aqui e incomodar esse monte de gente aqui. E agora? Pergunta Dom João I. O seu próprio filho daria uma resposta inacreditável que mudaria a história de Portugal e do planeta. Ele, o professor Xavier Lusitano, o Aquaman em português, Infante Dom Henrique. O plano dele chocaria o mundo, navegar os oceanos. Ignorando todos os riscos e temores da época, ele colocaria Portugal como líder de uma nova era global. E em Sagres, no sul de Portugal, ele criaria uma escola de navegação lendária para preparar os navegadores mutantes para enfrentar as forças do mal. Só que tem gente que vai dizer que essa escola é mentira e que até os navegadores mutantes também são mentira. Mimimis de lado, é aqui que a verdadeira história começa. Lisboa. É interessante, né, ele falar isso, porque se fala muito, sim, de que a escola de Sagres não foi realmente uma escola no sentido físico, e sim mais uma corrente filosófica ou de conhecimento, não sei. Agora, o que realmente fica, o que a gente sabe, o que é verdade, é que realmente esses navegadores foram extremamente importantes para a história, para a economia portuguesa da época e em tudo mais, né? Isso sim fica aí pra gente. Então, se a escola de Sagres não é, como ele próprio disse no vídeo, é mimimi. Em julho de 1415, 240 navios e 50 mil homens partem para o seu teste inicial. Aqui, a rica e poderosa cidade muçulmana de Ceuta, no norte de Marrocos. Com forte espírito de cruzada, os portugueses conquistam a cidade e sobre suas cinzas nasceria o grande Império Português em agosto de 1415. Agora, Portugal teria os recursos para financiar seu maior e mais ambicioso projeto, a Grande Era dos Descobrimentos. Portugal, e especialmente Lisboa, seria um ímã do que havia de melhor nas artes, cultura, ciência e tecnologia naval durante todo o século XV e XVI.
Aí é Caravelas, naus, carracas e galeões, tudo invenção dos portugueses e até ele, o caolho pegador Luís de Camões. E com essa tecnologia toda, era hora de encarar o alto mar. Eles descobrem um imponente arquipélago da Madeira em 1419 e os Açores em 1432. Mas a aventura dos portugueses seria impedida por um obstáculo colossal e insuperável: o Cabo Bojador, na África. Recifes pontiagudos, águas rasas e ondas gigantes que destruíam tudo nos penhascos. Monstros do abismo. Ninguém jamais conseguira atravessar o obstáculo físico e mental daquelas águas. Os que tentaram nunca mais voltaram. Era o Cabo do Medo, o Cabo Maldito, era o fim do mundo. Mas não para ele, o domador de monstros marinhos, o surfista prateado português. Ele, Gil Eanes. Esses apelidos que ele arruma pros caras, pros personagens históricos, são sensacionais, né? Em 1434, ele e seus valentes navegadores enfrentaram e dobraram o Cabo Bojador navegando a oeste e pela primeira vez mostraram à humanidade que ainda havia muito mundo pela frente. Com a moral lá em cima, eles chegam a Guiné e Cabo Verde. E em 1483 eles descobrem um território que seria não só o berço de dezenas de milhares de portugueses por quase 5 séculos, mas um pedaço de Portugal: Angola. Agora, toda a costa africana seria marcada com padrões de pedra, símbolo da chegada portuguesa, introduzidas por esse mito aqui, Diogo Cão. Mas para chegar à rica Índia faltava um último obstáculo: o Cabo das Tormentas, o fim do continente africano. Se o Cabo Bojador era o inferno, o Cabo das Tormentas era o Hades, o Orco e o inferno tudo junto. É verdade. Para cumprir essa missão, o rei João II manda ele, o velho lobo do mar, Bartolomeu Dias. Em 1488, Portugal fez história mais uma vez, sendo o primeiro país a navegar 2 oceanos ao mesmo tempo. Mas as terríveis monções da Índia e falta de suprimentos o fizeram voltar a Lisboa bem magoado. Mas ele deixou tudo pronto para o ato final que colocaria Portugal no topo do mundo no século seguinte. Mas 4 anos depois, um outro carinha quer chegar na Índia também e ele jura que tem um caminho melhor. Ele, um impostor, o malandro espertinho Cristóvão Colombo. Genovês para muitos, português para alguns, ele procura o rei de Portugal para financiar sua expedição, só que depois de ouvir um "não", português para alguns, essa eu não entendi, porque para mim ele navegava a serviço da coroa espanhola ou de Castela e Aragão, né? Não sei se a Espanha já era Espanha naquela época, mas que eu saiba ele navegava a serviço deste reino e ele era italiano de nascimento, né? Para ser mais exato, acho que genovês, né? Bem grandão, ele pede o apoio dos reis de Leão e Castela que resolvem apoiar a expedição. Um mês depois, ele descobre esse lugarzinho aqui, América. Leão, Castela né? entra na era dos Aragão. Só que o mundo era pequeno demais para Castela e Portugal, e para evitar treta, o Papa tem uma ideia muito simples. Divide o mundo no meio, aqui. Daqui para cá de Castela, daqui para cá de Portugal. Então eles assinam o Tratado de Tordesilhas em 1494 e os dois reinos ficam sussa. E é claro que Portugal já sabia da existência do Brasil antes do tratado. A insistência de João II em mover a linha 370 léguas a oeste era à toa? Aliás, para chegar aqui, Cabo das Tormentas não era só vir navegando bonitinho pela costa, não. Ventos infernais jogavam os navios de volta para o norte. Então Bartolomeu Dias tinha que fugir desse vento, e para fugir desse vento só tinha um jeito: chegar bem pertinho desse terrenão lindo aqui. Nessa história, nada é mera coincidência, cavaleiros. E chega 1487. 4 navios e 170 homens partem de Lisboa com uma missão: dobrar o temido Cabo das Tormentas e encontrar a gloriosa Índia. Isso daí não é coincidência mesmo, né? Os portugueses conheciam o território, que sabiam pelo menos que esse território existia, que, né, o que hoje a gente chama de Brasil, né? Ele já existia assim, os portugueses sabiam muito bem disso, não foi coincidência, não foi nada, porque foi uma versão muito ensinada no Brasil há muitos anos atrás, eu digo, durante boa parte do século XX, minha mãe aprendeu assim, meus avós aprenderam assim, e os que vieram antes deles, de que o Brasil foi descoberto por acaso, e é uma coisa que hoje a gente sabe muito bem que não foi nada disso. E sobre um homem cairia o peso dessa epopeia mortal. Ele, o mestre dos mares, o Popeye português, o Poseidon lusitano, ele, Vasco da Gama.
Ele dobra o Cabo das Tormentas, navega pela primeira vez o Oceano Índico e finalmente chega à Índia em 1498. Era o fim de uma saga épica, era o início de uma nova era. E Portugal estava sem freio. Descobre o Brasil, Moçambique, pega o comércio da Índia e navega e domina e conquista até que... Toque, toque. Toque, toque. Quem é? Os otomanos. A maior potência islâmica chega no Oceano Índico para acabar com a bagunça e recuperar toda a riqueza deles. E com eles vão os indianos, mamelucos e venezianos. Eles emboscam os portugueses e conseguem sua primeira importante vitória na Batalha de Chao em 1508. Eles despedaçam o jovem comandante Lourenço de Almeida como um aviso direto do que os muçulmanos estavam dispostos a fazer. Só que tinha um probleminha nisso aí. O jovem morto era filho do vice-rei de Portugal, Francisco de Almeida. Ele tinha uma ordem direta do rei, atacar o Mar Vermelho. Mas Almeida ignora a ordem. A sua vida agora só teria um objetivo: vingança. Ele reúne 17 dos seus melhores galeões e parte para a ilha de Dio, onde a frota de 200 navios muçulmanos estava. Caramba! Mas ele não queria pegar os muçulmanos de surpresa. Ele manda uma carta com um aviso claro das suas intenções. Eu estou chegando para destruir vocês. Em 1509, Francisco de Almeida chega a Dio e com apenas 17 navios destrói 200 e mata mais de 5.000 muçulmanos e espalha seus membros pelos portões da cidade. Foi uma carnificina brutal e macabra que nunca mais seria esquecida. Até onde iria um pai a vingar seu filho? Essa parte também não foi contada no outro vídeo que a gente assistiu, apesar da duração dele ser um pouco maior, né? Tudo bem, esse vídeo que a gente tá vendo aqui hoje, na parte 2 aí, ele tem ao todo, se a gente ver sem as pausas aqui, daria 20 minutos e 15 segundos de vídeo. Bem maior, né, do que a primeira parte que a gente viu na última semana. Então, diria aí que ele tem um tempinho a mais para contar algumas coisas, alguns detalhes que o outro vídeo lá que a gente não tem, esse é um deles. Eu também não conhecia esses detalhes aqui dessa batalha aí. Os muçulmanos estavam prestes a dominar o mundo no século XVI, mas essa perspectiva afundou completamente no Mar de Dio. A Batalha de Dio quebrou o mundo muçulmano no meio, sendo considerada uma das batalhas mais importantes a mudar o curso da história. E olha, realmente, essa batalha é pouquíssimo explorada, pelo menos no currículo escolar brasileiro aqui no momento, né? A gente, pra falar a verdade, o currículo escolar brasileiro, na parte de história, ele não se foca tanto em batalhas, em datas e tudo mais, né? Ele tá mais ligado a conjunturas, estudo da economia, enfim, né? Sociedades e tal, né? É uma vertente que escolheu se estudar no Brasil, né? Que estuda mais profundamente outros aspectos da história, sem essa questão do heroísmo. Muitas vezes isso é deixado de lado, até porque na história brasileira isso é pouquíssimo presente, né? A gente não conhece muito dessas batalhas aí, a gente estuda mais essas outras coisas que eu disse. Eu não sei, aí fica a critério do espectador, quem tá assistindo esse vídeo aqui, saber se isso é o certo, se não é. Mas é um detalhe diferente, né? Interessante aí pra gente conferir. Agora, Portugal era o mestre definitivo dos oceanos, graças a Francisco de Almeida. Mas agora era guerra declarada, portugueses versus otomanos. Mas Portugal tinha a mais poderosa marinha da época e também tinha ele, o Casca Grossa, o Leão do Mar, o terror do Índico, Afonso de Albuquerque. Com a sua liderança, os portugueses desenvolvem insuperáveis fortalezas oceânicas e com as melhores armas, canhões e navios da época, são capazes de vencer batalhas inacreditáveis. Olhem só isso aqui, cavaleiros. Batalha de Coxim, 1504. 130 portugueses contra 80.000 indianos. Ô, louco. O primeiro cerco de Dio, 1538. 600 portugueses contra 20.000 turcos e indianos. O cerco de Mazagão, 1562. 2.600 portugueses contra 100.000 marroquinos. O cerco de Chao, 1571. 1.200 portugueses contra 150.000 muçulmanos. Os caras eram muito machos, meu. Realmente, hein? Impressionante esses números. Na campanha de Hormuz de 1554, os portugueses dizimam uma armada de 100 navios otomanos, obrigando o famoso almirante turco Piri Reis a fugir do campo de batalha e ser decapitado pelo sultão do Egito como um covarde. Os portugueses expulsam os otomanos do Oceano Índico e vencem a Guerra Luso-Otomana.
Os portugueses partem para a China em 1513, ganham Macau de presente. Descobrem a Austrália em 1522, fazem um mapa com a Austrália. Um português dá a volta ao mundo pela primeira vez. Ele, Fernão de Magalhães, em nome da Espanha. Traidor. Chegam no Japão em 1543, trazem armas de fogo, as primeiras armas de fogo. Ensinam os japoneses a atirar e a rezar. O mundo não queria os portugueses, mas os portugueses queriam o mundo e em 1578... Toque. Toque. Quem é? Da hora. Dom Sebastião. Mas, senhor! Pera aí, tem alguma coisa errada aqui. Ele tinha um sonho, acabar com o Islã. Ele tem 12 mil cavaleiros. Ele invade o Marrocos. Mas o Marrocos tinha mouros, muitos mouros, 100 mil mouros. Começa a Batalha de Alcácer Quibir em 1578. Dom Sebastião desaparece. Mas tudo bem, reis brabos morrem em batalha contra exércitos gigantes, são abduzidos, evaporam, viram lenda. Mas deixam filhos, herdeiros para limpar a bagunça. Menos ele. Dom Sebastião, que não deixa filho, nem filha, nem nada. Portugal fica sem rei, quebrado. Eu não sei se ele vai contar isso nesse vídeo, mas eu já ouvi falar que os reis portugueses, inclusive isso foi uma herança que passou para o Brasil também, nunca usaram coroa, justamente por causa do Dom Sebastião, né? Que tem a ver isso daí. Os reis portugueses diziam que a coroa pertencia a Dom Sebastião e que eles não tinham direito de usá-la até ele aparecer, até ele voltar, né? É o mito do sebastianismo. Me corrija se eu estiver errado aí, meu amigo e minha amiga, mas essa é a versão que eu tenho, que eu conheço. Mas tinha ele, Filipe II, metade português, rei da Espanha, que pode ser rei de Portugal e que vira rei de Portugal, que cria a União Ibérica, que ferra Portugal. A Espanha era Espanha, apanhava de todo lado e deles, ingleses e holandeses. Agora as tretas da Espanha eram tretas de Portugal. Os holandeses querem o Oceano Índico, eles invadem o Oceano Índico, detonam Portugal, que perde o Índico. Agora os holandeses querem o Brasil, mas o Brasil era dos portugueses. Então Portugal se separa da Espanha em 1640 com a dinastia de Bragança, que quebra os holandeses no Brasil. Mas a União Ibérica detonou o Império Português, que nunca mais foi o mesmo. E para completar o caos, em 1º de novembro de 1755, o Império tremeu na sua alma. O terremoto de Lisboa deixou a glória do grande Império Português sob cinzas, lama, cadáveres e à beira da falência. E sobre Marquês de Pombal cairia a responsabilidade de reconstruir Lisboa em toda a sua glória. E foi sob a liderança dele que Portugal se tornou o primeiro país da Europa a abolir a escravidão em seu território. Isso aí é ensinado pra gente. O governo do Pombal é bem explorado nas aulas de história aqui no Brasil até hoje, né? Ele é um cara que realmente é muito importante na história tanto portuguesa quanto na história do Brasil, seja lá para pontos positivos ou negativos. Mas a situação de Portugal continuava ruim e para piorar mais ainda, em 1803 surge ele, o Cavaleiro da União Europeia, o fantasma do Brexit, ele, Napoleão Bonaparte. Ele toma a Europa inteira, mas quando chega aqui, Dom João VI vaza para o Brasil numa retirada estratégica para reagrupar. Ou porque estava com medo mesmo. Mas a primeira opção é mais épica. E a partir daí, a história do Brasil e de Portugal se torna uma só. O que acontece no Brasil afeta Portugal e vice-versa. Isso é uma coisa mesmo que é muito também citada nas histórias e o que a gente também estuda na faculdade, pesquisando fontes, né? Não sei se foi medo, mas eu acho que foi o Dom João VI, ele teve uma indecisão grande até ele decidir realmente vir para o Brasil. Ele passou por um tempo em que ele não conseguia se decidir realmente do que ia acontecer. Ele estava dividido entre ter que servir, continuar com a amizade com a Inglaterra ou se ajoelhar perante o Napoleão. E para garantir que a corte tivesse continuidade, ele vem pro Brasil, é isso aí. Não sei se realmente foi por medo do Napoleão, não diria exatamente medo, eu acho que foi realmente uma coisa que ele tinha que fazer, ou Portugal literalmente ia acabar. O Napoleão não ia deixar sobrar nada na corte portuguesa, ele não ia deixar a corte continuar governando e o Dom João VI também não podia permitir que tal coisa acontecesse. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, Revolução do Porto, Independência do Brasil, Guerra Civil Portuguesa, tá tudo conectado e aqui na História do Brasil eu expliquei tudo isso. O link do vídeo tá aí na descrição. Mas o caos já tinha tomado conta de Portugal. Algumas décadas depois, o rei Dom Carlos de Bragança e seu herdeiro Luís Filipe são assassinados por republicanos em plena Praça do Comércio em Lisboa.
Manuel II, seu filho e último rei de Portugal, seria expulso do país em 1910, terminando assim com a monarquia que durara quase 8 séculos. Com esse golpe, a monarquia cai e é substituída pela República Portuguesa em 1910, que apenas 23 anos depois do seu surgimento implantaria a ditadura do Estado Novo em Portugal. E sob a República, Portugal lutaria e venceria a Primeira Guerra Mundial junto aos aliados. Mas os portugueses ainda teriam mais uma guerra, uma das mais importantes e mortais da sua história. A Guerra Colonial Portuguesa, oficialmente chamada de a Guerra do Ultramar. Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Estado da Índia querem independência e a força. Em Angola, partidos separatistas como o MPLA e UNITA iniciam uma matança de civis portugueses e angolanos. Mas ele não cede à pressão. Um dos homens mais influentes e inteligentes que o país já produziu, mas ao mesmo tempo polêmico e controverso, o arquiteto do Estado Novo, Antônio de Oliveira Salazar. Usando o braço forte da lei, ele dá uma resposta enérgica à chacina em Angola. Para Angola, rapidamente e em força. E para incentivar a população a lutar pelo território que sempre consideraram seu, eles criam o famoso grito "Angola é nossa". Foram 14 anos de batalhas sangrentas que mataram milhares de pessoas e levou Portugal à beira da falência. Isso foi também falado no outro vídeo, porém de uma outra forma, né? Dá pra ver aqui neste vídeo que o Thiago Braga tem... Ele arrasta uma casquinha aí, ele dá uma puxadinha na sacola do senhor Salazar, hein? A gente percebeu que ele é um cara que falou bem do Salazar. Eu já não concordo tanto com isso, eu tenho sérias críticas ao governo do Salazar, principalmente por ser uma ditadura, e eu já falei isso abertamente aqui no canal, não tem problema nenhum com isso e falar de novo, que eu não gosto de ditadores, fica muito bem claro isso, eu não vejo nada de positivo numa ditadura, mas fica aí, opinião minha só, registrada, você quer concordar comigo ou não, não é por isso que a gente vai brigar, né? Anos de conflito e uma queda grave abalaram a saúde de Salazar, enfraquecendo o Estado Novo. Aproveitando o momento, uma nova revolução surge em Portugal que colocaria fim à ditadura. A Revolução de 25 de abril de 1974. Esse novo regime republicano põe fim à Guerra do Ultramar, permitindo a independência dos demais territórios portugueses a partir de 1975. Os portugueses saem de Angola, mas imediatamente o país entra em uma guerra civil ainda mais sangrenta que só terminaria em 2002, 27 anos depois da sua independência, com a vitória do partido MPLA sobre o UNITA. Mas o fim do Império Português só se daria décadas depois com um acordo diplomático entre China e Portugal, resultando na entrega de Macau em 1999 aos chineses. O primeiro e último Império Europeu moderno chegar ao fim. Uma história milenar de coragem, determinação e teimosia os fizeram derrotar gigantes. Um povo pobre, pequeno, isolado do mundo encontrou no mar sua esperança, sua vida, sua riqueza e seu lugar eterno na história como os grandes descobridores do mundo. Mas isso só foi possível com sacrifícios, com vidas perdidas. E quantas vidas foram perdidas por esse sonho? Mas a pergunta é: valeu a pena? E agora, meu amigo e minha amiga, valeu a pena ou não valeu? Vou falar a minha opinião aqui, eu acho que valeu sim. Portugal tem uma história riquíssima, maravilhosa, grandiosa, que foi aqui contada no vídeo, né? Ainda tem mais um pedacinho de vídeo aí, eu não sei o que vem pela frente, eu ainda não tinha assistido esse aqui, mas a gente vai entender, né? Vamos ver o que falta ele dizer ainda, né? Geralmente ele faz um debate, né? Alguma coisa assim, vamos ver se é isso que ele vai fazer, mas enfim, eu acho que valeu a pena sim. Portugal é maravilhoso, né? A história de Portugal é inspiradora pra muita coisa, né? Embora esse vídeo aqui ele contou de uma forma muito resumida, né? Claro que ele deixou de fora muitos detalhes da história portuguesa, mas enfim, é um bom vídeo, é um vídeo legal. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Fernando Pessoa. Bônus AD. Aí, ó. Tem mais As caravelas alguma coisa. portuguesas estão entre as 100 maiores invenções científicas de todos os tempos que mudaram o mundo. Depois de meses de viagem em alto mar, eles só tinham direito a um copo d'água de 200 ml por dia. Praticamente toda a comida estragava e ficava repleta de vermes, o escorbuto acabava com os dentes e a pele dos marinheiros e cerca de 1/3 deles morriam antes de chegar na Índia. Ou seja, de 1000 navegadores, mais de 300 morriam a cada viagem. O historiador americano William Wyer coloca a Batalha de Dio como a 6ª mais importante da história por seu grandioso impacto a nível global. E
volto a falar que não é muito explorada nos livros de história brasileiros essa batalha de Dil aí. O navio de guerra mais poderoso do mundo durante todo o século XVI era o São João Batista, carinhosamente chamado de Botafogo. E você já deve imaginar por quê, né? Ele tinha 366 canhões, o que era bizarro para a época e deixou muitos inimigos com as fezes moles. Esse galeão se tornou lendário após destruir as correntes que guardavam a cidade de Tunis e permitiu a conquista dela na Grande Batalha de Tunis em 1535, onde os cristãos derrotaram outra lenda, o almirante otomano Barba Ruiva. Até o bairro de Botafogo, no Rio, tem esse nome por causa do navio, e acho que ainda tem um time lá com esse nome também, né? Aliás, com todo esse poder de fogo, os portugueses criaram e inovaram a tecnologia das guerras navais modernas, adaptando canhões de bronze com seus navios, o que foi um choque para a época, principalmente porque as batalhas navais eram basicamente com abalroamento de navios e lutas corporais neles. E com todo esse poder, Portugal se tornou a primeira potência global da era moderna. Nuno Álvares Pereira e Dom João I não foram os únicos heróis de Aljubarrota, não. Portugal também tinha ela, a Capitã Marvel portuguesa, a Diana Lusitana, a Padeira Louca, Brites de Almeida. Sozinha ela matou 5 castelhanos com uma pá e depois assou os caras no forno. Se a Espanha nunca mais invadiu Portugal, agora você já sabe por quê. E muito obrigado aos meus cavaleiros apoiadores pela confiança e honra em me ajudar a continuar produzindo vídeos com a melhor qualidade possível. Por isso, lhes apresento os Cavaleiros do Império AD. É isso aí. Aí acaba o vídeo, né? A gente vai falar aqui um pouquinho. Sim, tem diferenças de um vídeo para o outro, né? Uma série de vídeos que a gente assistiu anteriormente aqui, lá do Globalizando Conhecimento e do Impérios AD, é claro. Impérios AD tem uma linguagem totalmente diferente, ele aborda a mesma história com visão diferente, isso sim. A gente tem que falar disso, né? É uma linguagem muito mais acessível, é um visualmente mais interessante também, a gente também tem que citar este detalhe. Mas 2 vídeos muito enriquecedores que eu gostei muito, é claro, a gente tem diferenças de visões históricas, mas isso também não é problema algum, como eu já disse anteriormente, isso é totalmente saudável ao debate, é ou não é, meu amigo? Aí você me conta aí o que você achou e pode deixar sua sugestão aí para o próximo vídeo aqui. Eu pretendo trazer na próxima semana aí um vídeo de história portuguesa, mas dessa vez contado por um historiador português mesmo, de verdade, nascido em Portugal. O que você acha? Você acha essa ideia boa? Então escreve pra mim, tá? Vou deixar um convite pra você seguir o Johnny do Carmo nas redes sociais, tá? Facebook e Instagram. Você pode mandar seus pedidos pra mim lá pelo PayPal, que eu vou ficar muito feliz também, viu, meu amigo? Manda por onde você quiser, o importante é eu poder realizar o seu pedido. Gostaria de agradecer muito por você ter ficado comigo até o final. Vou chegar aqui e te deixar com uma indicação de um vídeo para você continuar curtindo o canal do Johnny do Carmo, tá bom? Todos os links daqui na descrição para você que se inscrever no canal do Thiago Braga, para você curtir aí as playlists do Johnny do Carmo. E a gente se vê nos próximos vídeos. É isso aí, muito obrigado e fui!